Muito bem, pessoal. Alteramos agora a estrutura da nossa tabela, né? Ela agora, ao invés de possuir 4 tabelas, 4 campos, ela possui 5 campos, tá? Agora nós temos o campo CLI e-mail também, tá? E agora eu quero inserir valor aqui no CLI e-mail. Como que eu faço isso? Quando a gente precisa atualizar o valor de uma tupla, de um registro que já foi feito, tá? A gente utiliza o comando update, tá? Como que funciona o update? Eu vou copiar aqui pra gente andar mais rápido. Mas a sintaxe é essa daqui, basicamente. Update, eu coloco o nome da tabela que eu quero utilizar, tá? E no caso, eu estou utilizando aqui o comandinho set, que significa o quê? Set, ele vai setar, ele vai inserir uma informação, tá? Então, eu coloco update, atualize a tabela clientes, colocando no campo CLI e-mail o valor, o e-mail que eu quero inserir, e aqui eu coloco a cláusula, tá? Por que eu coloco a cláusula? Vejam bem o que acontece se eu não tiver esse where aqui. Agora foi. Vou dar um select from aqui. O que vai acontecer? Ele inseriu essa informação em todos os meus campos de e-mail, tá? O que eu tinha feito aqui antes? Tinha colocado update cliente set CLI e-mail, ou seja, coloca no campo CLI e-mail esse valor aqui. Eu não defini em qual desses campos eu deveria inserir esse e-mail, tá? Então, quando eu quiser atualizar um campo específico, é necessário que eu coloque também uma condição para que o banco ele identifique onde que eu quero modificar, tá? Então, por exemplo, eu vou alterar o e-mail da Ana. Então, eu vou colocar aqui ana@email.com.br, tá? Então, eu digo o seguinte, atualiza o campo CLI e-mail, tá? Onde, quando, onde e código for igual a 1. Então, agora eu já estou sendo mais específico. Eu quero que você coloque esse e-mail na pessoa que possui esse código, apenas nessa situação. Então, se eu voltar aqui no select from clientes, veja que agora, ó, eu modifiquei o campo da Ana, tá? E se eu fizesse assim, vou modificar aqui 2. Bruno@email. Esse probleminha das aspas, tá? Tem que ser feito na hora, senão não funciona. É o tipo da aspa. Então aqui, pronto, ó, atualizei o valor. Então, pessoal, tranquilo o update, correto? Então, a sintaxe dele é simples, tá? A única coisa que vocês têm que se lembrar é de que é necessário colocar uma condição aqui para definir onde ou qual campo da tua tabela você deseja atualizar, porque senão ele vai modificar todas as ocorrências daquele campo, certo? A próxima informação que eu quero passar para vocês, nós já estamos chegando no final do conteúdo dessa semana, é a função autoincremento, tá? Que é bem interessante também. A função autoincremento, ela preenche automaticamente o conteúdo de um campo do tipo inteiro, toda vez que um novo registro for inserido numa tabela, tá?
Reparem que todas as vezes que nós vamos inserir alguma informação aqui na nossa tabelinha, tá? O que nós estamos fazendo? Vamos inserir aqui, ó. Opa. Insert into clientes os valores. Quero inserir o 8º dado, então eu digito código 8, digito o nome da pessoa, né? Aqui. Também, gente do céu, hoje eu estou inspirada. Tá, então vamos colocar aqui, ó, select clientes. O que ele vai mostrar? Eu vou colocar agora o meu campo também, a última informação que eu inseri. Repare, para fazer isso aqui, o que eu fiz? Eu tive que colocar todos os valores, né? Tanto as informações, mesmo nome, cidade, sexo, e-mail, quanto o código. Agora, não é muito prático você colocar, você mesmo definir o código, porque além de ser dispendioso, pode acarretar erro humano, não é verdade? Então, e se a pessoa se enganar e inserir uma segunda informação 2 vezes? Tá aqui outra questão legal a respeito da chave primária que eu não tinha mostrado para vocês. Tá, eu vou colocar aqui o nome de outra pessoa. Minha irmã. Tá? Eu vou tentar inserir essa informação. Ele vai me dar um erro. Olha só, o que ele diz aqui? Duplicate entry 84 key 1. O que ele está dizendo aqui? Quando a gente define uma chave primária, como eu disse para vocês, essa chave primária ela é identificadora, correto? Ela não pode ser repetida. Então, o próprio sistema, que o próprio SGBD, ele já trata isso. Então, se eu tentar inserir um campo com o mesmo código 2 vezes, ele vai me dar aquele erro lá. Então, vai dizer, você está tentando colocar um código que está duplicado. Agora, se eu tentasse de novo aquele mesmo insert, mas com código diferente, ele iria funcionar, tá? Mas, mesmo assim, com a primary key, a chave primária, impedindo que você digite 2 vezes o mesmo código, ainda é muito interessante você ter essa função aqui automatizada, tá? Então, como que eu faço um autoincremento no campo da minha tabela do tipo inteiro? Simples. Da mesma forma que eu acrescentei o not null aqui, tá? Eu posso acrescentar também na frente o autoincremente, certo? No caso de uma tabela que já tenha sido criada, o que eu vou fazer? Eu vou alterar a estrutura daquela tabela. Como? Alter table clientes, eu vou modificar o campo clicódigo e vou definir como ele deve ser, tá? Então, vamos aqui, ó, alter table clientes, tá? Modify, que ele já completa o campo clicódigo, ele vai ser do tipo inteiro, tá? Vai ser not null, ele vai ser auto incremento. Vamos ver se não esqueci de nada. Beleza, ó, funcionou. Então, o que vai acontecer agora? Quando eu for inserir aqui, ó, insert into clientes, aí eu vou definir quais os campos eu quero preencher, tá? Eu quero preencher o campo cli nome, cli cidade, cli sexo,
e-mail, tá? Reparem que aqui eu não coloquei o clique código. Por quê? Porque eu já defini ali, eu alterei a minha tabela e disse que agora eu quero que aquele campo seja auto-incremento, ou seja, ele vai incrementar automaticamente. Então, nesse caso, eu não preciso inserir aquele valor, tá? Então, eu vou inserir os valores aqui, de nome, Rosânia, de cidade, Urupi, de sexo feminino, e-mail, Rosânia, e-mail, tá? Fechando isso aqui. Se a gente der agora select clientes, veja o que vai acontecer. Ele inseriu aqui o campo Rosânia, só que ele já inseriu o código de antemão sem a necessidade de a gente preencher aquele campo de lá, certo? Então é uma funçãozinha assim muito bacana o auto-incremento, tá? Bom, terminando quase a nossa videoaula, faltam só esses 3 comandozinhos aqui. O comando describe, ele permite visualizar a estrutura das tabelas, tá? Como que ele funciona? Basta você escrever isso aqui, describe clientes, ou o nome da tabela, certo? Se o nome da tabela não for clientes, não vai funcionar. Describe clientes. O que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar todos os campos contidos na minha tabela. Ele vai me dizer o tipo desses campos, vai me informar se eles são nulos ou não, vai me informar quem é a minha chave primária, certo? E todas as informações que forem relevantes, tá? Então, se eu tentar fazer isso, por exemplo, aqui, vai funcionar também da mesma forma. Tá? Deixa eu subir um pouquinho, coloca aqui, describe clientes. Então, ele me mostrou os campos, o tipo de cada um desses campos, se eles são nulos ou não, se eles são defaults, ou seja, se eles são padrões, tá? E funções extras. Ah, professora, você criou a tabela clientes aqui, mas não tinha criado aqui. O MySQL, ele faz essa comunicação com o Command Line Client e o SGBD, tá? Alguns programas, alguns outros sistemas gerenciadores de banco de dados, eles não vão fazer isso aqui, tá? Nesse caso aqui, o commit ele é automático, ou seja, qualquer alteração que eu fizer aqui, vai aparecer aqui. Qualquer alteração que eu fizer aqui no SGBD, eu consigo visualizar aqui também, tá? É da estrutura desse sistema. Então, o describe serve para isso, para você visualizar a estrutura das tabelas, tá? Terminando já, a gente tem o comando truncate, tá? Para que serve o truncate? Ele elimina de forma irreversível todos os dados da tabela, tá? O truncate, ele é parecido com o delete, tá? A diferença do truncate para o delete é que o delete, ele vai apagar todos os dados da tabela quando você não colocar nenhuma restrição, nenhuma cláusula de restrição. Então, se o cidadão colocar delete from tabela clientes, né, no caso delete from clientes, dessa forma aqui, ele vai apagar todas as informações. Agora, se ele coloca delete from clientes, where clickcode seja igual a 1, ele vai apagar apenas aquela informação. Agora, o truncate não, ele vai apagar todas as informações da minha tabela, tá? Então, vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Select from clientes. Vamos executar. Tem 9 entradas, certo? Se eu coloco truncate clientes,
veja o que vai acontecer. Ele executou. Agora eu vou dar um select from cliente de novo, ó. Foi embora todas as informações que eu tinha inserido antes, tá? Uma vez que você utiliza esse comando aqui, foi-se embora todos os seus dados, tá? E o último comando que eu queria mostrar para vocês hoje é o commit, tá? O commit, ele não vai ser usado, assim, não vem ao caso aqui no MySQL Front, nem no MySQL Command Line Client. Mas é importante que vocês saibam, tá? Porque vocês provavelmente não vão trabalhar apenas com esses SGBD, tá? Então, o que acontece? Em alguns SGBDs, o salvamento, vamos dizer assim, das informações não é feito de maneira automática, tá? Para que essas informações sejam salvas de forma permanente, tá? É preciso que se faça o commit, tá? Se eu fizer aqui, por exemplo, der um commit ponto vírgula, beleza, ó, ele salvou todas as alterações, todas as transações que eu tinha feito estão agora gravadas permanentemente. Vejam que eu fiz isso aqui e não deu erro nenhum, tá? Ele disse, não, tudo bem, deu certo. Agora, em alguns outros sistemas de gerenciamento de banco de dados, como Firebird, por exemplo, se vocês fizerem uma alteração aqui na interface do SGBD e não derem o commit, vocês não vão conseguir acessar essas informações pela linha de comando. Da mesma forma que se você alterar alguma coisa aqui, não vai ser salvo no primeiro, tá? Então, todas as vezes que vocês forem efetuar alguma coisa, uma transação, modificar alguma informação, vocês têm que dar o commit, certo? Um exemplo disso aqui, a importância disso aqui, pessoal, só vocês imaginarem assim, ó, quando vocês vão utilizar um caixa eletrônico, por exemplo, e ali no meio da tua transação, quando você está terminando de fazer o depósito, o sistema cai, tá? O sistema caiu energia ou deu um problema na máquina, tá? E aí, como é que fica a tua transação? Você vai perder aquela informação? Por exemplo, você estava fazendo depósito, mas não deu tempo de te emitirem o comprovante de depósito. E se der alguma coisa errada nesse depósito? Como é que você vai comprovar depois que você fez aquilo lá? Tá? Então, é importante demais, em todas as transações efetuadas num banco de dados, que seja salvo essas informações, certo? Que seja gravado de maneira permanente. Porque caso contrário, vai originar redundância, esse tipo de coisa, certo? Então, para efeito de conhecimento, aqui no MySQL Front, isso não é necessário porque ele já faz de maneira automática, mas nem sempre vai ser assim, tá? Bom, pessoal, esse é o conteúdo da nossa semana. Eu passei tudo que eu tinha que passar agora. Semana que vem tem mais, certo? Tem um questionáriozinho para vocês, dessa vez de forma diferente, não é uma atividade de envio único, vocês vão responder esse questionário na plataforma do Moodle mesmo, tá? É uma atividade que tem 3 tentativas para vocês tentarem responder aquilo lá, certo? E eu desejo a vocês uma boa semana de estudos. Cada um desses comandos que eu mostrei aqui para vocês, coloquem em prática, tal qual os da semana passada, tá? Criem um banco de dados de vocês, insiram informações, removam, modifiquem, alterem, atualizem, enfim. Fiquem à vontade, brinquem com isso enquanto há tempo, certo? Porque não existe outra forma de vocês gravarem cada uma dessas informações. Então é isso, bons estudos, boa semana, tá? E até a próxima.